Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Vamos ao texto. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendestes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, mas não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, e tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, irmãos? Eu creio que os irmãos já ouviram falar dessa passagem, principalmente por conta do eunuco. Mas quem eram os eunucos? Os eunucos, eles eram responsáveis por guardar algumas posses dos reis. E havia uma curiosidade, porque os eunucos, eles passavam por um processo de castração. Nós não sabemos afirmar se esse eunuco ele passou por esse processo, porque esse ato de castração dos eunucos foi caindo em desuso. Porém, é assim que ele é reconhecido no texto. Esse episódio ele ocorre logo após a perseguição que dispersou os cristãos de Jerusalém. Nós vemos isso no início do capítulo 8 de Atos, do versículo 1 ao versículo 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E aqui nós vemos que Filipe está em Samaria. E quem é esse Filipe? Ora, esse Filipe, ele aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 5, uma palavra que nós meditamos dias atrás sobre o martírio de Estevão. Ali na ocasião, por conta da murmuração dos gregos contra os hebreus, por conta das viúvas que estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, eles escolhem homens, que são os diáconos, que iriam ficar com o trabalho de auxiliar a mesa. E quem é escolhido, além de Estevão que nós meditamos? Também no versículo 5 é escolhido Filipe,
que está escrito em Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe. E é esse mesmo Felipe que agora, no capítulo 8, por conta da grande perseguição de Saulo após o martírio de Estevão, eles fogem e Felipe vai para Samaria. A mesma Samaria que Jesus, no capítulo de João, fica evidenciado o diálogo dele com a mulher samaritana. A mesma Samaria que em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E é nessa Samaria que agora Felipe se encontra. Não se encontra à toa, mas é cumprimento da promessa, cumprimento da palavra de que o evangelho iria chegar a todas as criaturas, e principalmente na terra de Samaria, porque nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. O personagem central, além de Felipe aqui, é o eunuco, que, como diz a palavra, ele é um etíope. E ele não era qualquer pessoa dentro da Etiópia, ele tinha um cargo alto. Ele era um alto oficial da rainha de Cadace. Por que rainha de Cadace? Porque esse era o título dado às rainhas da Etiópia. E ele era responsável pelo tesouro real. Um detalhe importante que nós vemos no versículo 27, porque diz que e tinha ido a Jerusalém para adoração. Por quê? Porque esse eunuco ele era um prosélito. O que é o prosélito? É um convertido ao judaísmo. Então ele vem a Jerusalém para adorar, o que já demonstra que ele buscava sinceramente a Deus. Olha que coisa interessante. Nós estamos diante de um eunuco, de um etíope, que está em posse de um livro do profeta Isaías e que ele está indo a Jerusalém para adorar. Ou seja, ele professava o judaísmo. Então, ali, o ato dele ir até Jerusalém era um ato sincero. Agora, vamos nos ater aos detalhes deste texto. Primeiro, o versículo 26 diz que e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te. Levanta-te. Isso aqui é muito significativo, meus irmãos, porque todos os encontros de Deus com os homens sempre colocou os homens em movimento. Veja Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Veja Jonas. Jonas, vá para Nínive. Veja Paulo, vá agora para a casa de Ananias. Sempre Deus colocando o homem em movimento. O versículo 25 do capítulo 8 fala sobre o ministério de Felipe em Samaria. O que estava acontecendo lá? Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. Então, Filipe estava fazendo um trabalho de anúncio do evangelho. Porém, agora ele é surpreendido pelo anjo do Senhor que fala para ele se levantar. Porque uma das coisas que podem acabar com o crente é ele ficar parado. É ele ficar estável. É ele ficar em um ministério confortável. Há quem diga, eu tenho 30 anos de igreja. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Há pessoas que se satisfazem tendo 30 anos de igreja, mas não tem um fruto para apresentar. A vida do crente não vai ser medida pela quantidade de vezes que você vai à igreja, quantidade de culto, mas nós somos reconhecidos pelo fruto. Então, imagine você está em um ministério pregando a palavra e um belo dia, o anjo do Senhor, de forma espiritual, te leva, te conduz. Primeiro diz, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Deserta. Olha que coisa. Falar para você sair do seu ministério,
do lugar onde você está pregando o evangelho e para ir para um lugar deserto. Porque tem crente que acha que Deus só tira ele para algo melhor. É ou não é? Tem gente que acha que Deus só tira ele daquela situação sempre para preparar algo melhor. Não, não. Deus lhe coloca no centro da vontade dele, do propósito dele. Versículo 27 diz: e levantou-se e foi. Porque, meu irmão, para você ir, primeira coisa, você tem que se levantar. Se você não se levantar, você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Mas primeiro, se levanta. Da mesma forma com que Deus fala com Josué: levanta e passe esse Jordão agora. Tem coisas que são necessárias serem feitas, e uma delas é a evangelização, que não foi confiada para anjos, mas foi confiado para você, Felipe. Então se levanta e vá. Mas para você ir, primeiro você tem que se levantar. E aí começa aqui no versículo 27, falar do etíope, o eunuco, que era mordomo de Cadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E aqui tem algo importante, porque adoração para o judeu era você entrar no templo e sacrificar. Isso é o que resumia a adoração para o judeu. Essa adoração que hoje nós fazemos nas igrejas, de cantar, isso não era o centro para o judeu. O judeu entendia que a adoração era entrar no templo e sacrificar, porque templo era lugar de sacrifício. E aí é interessante a matemática de Deus, porque você entrava com algo e saía sem aquele algo. Então não era adoração para receber, mas era adoração porque já havia recebido. Então talvez hoje a nossa dinâmica de adoração tenha mudado. Hoje nós adoramos para receber e esquecemos que nós só estamos sacrificando, adorando, porque Deus já proveu em nossas vidas. Não é sobre sacrificar para Deus nos dar mais, mas é sacrificar porque Deus já nos deu. E isso é adoração. Sacrifício tem que custar alguma coisa. E aquele etíope está indo para Jerusalém porque ali era o centro da adoração judaica. E aliás, a Etiópia aqui mencionada não é exatamente o país atualmente, porque temos o país hoje Etiópia, mas não é. Esse etíope, essa região aqui não está relacionada exatamente com o país, a região. Mas essa região aqui é a região de Cuxi, que fica na Núbia, ao sul do Egito. E aliás, falando de Cuxi, nós temos uma curiosidade no livro de Números, capítulo 12, versículo 1. O momento que Miriam e Arão falam mal de Moisés. E o interessante é saber que Miriam era profeta e Arão era sacerdote do Senhor. E estavam fazendo fofoca do irmão. Então, os textos bíblicos, eles nos revelam muitas vezes a natureza do ser humano. Que muitas vezes a pessoa vai levar um cargo de profeta, vai estar até trajado como um sacerdote, mas isso não é a garantia que ele não vai cair, por exemplo, no pecado da difamação, da fofoca, da calúnia. E é o que diz o capítulo 12 de Números, versículo 1. Tome aí a sua Bíblia, diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. Cuxita está escrito, mas a tradução é cuxita. Com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. O povo cuxita era o povo que veio antes dos egípcios. E era o povo preto. O povo negro veio dos cuxitas. E ali, naquele momento, eles falam mal de Moisés, obviamente pelas costas de Moisés, né? Porque caráter a gente vê quando a pessoa fala na face do outro. Essa coisa de, não, é que eu estou falando algo aqui, mas é para o bem do irmão. Não, se é para o bem do irmão, você tem que falar na presença do irmão. Tem coisas que não vai adiantar você falar de, você tem que falar para. Então, já que isso é para edificação do irmão, fale para ele, não fale dele. Se é acerca do irmão, você tem que falar para o irmão e não do irmão. Amém? Aliás, é o que é proposto.
Se o irmão estiver dando problema, fale com ele, reservado, chame 2 testemunhas, se não, chame. Por último, trate ele como um ímpio. Mas primeiro, fale diretamente com ele. Acontece que Miriam fica coberta de lepra. Que coisa, porque eram os sacerdotes que atestavam a lepra. Agora imagina o seu irmão ter que atestar a sua lepra porque os dois estavam fazendo fofoca de um homem de Deus. E ali, na história, depois leia o Números capítulo 12, Deus se levanta em defesa de Moisés, porque Deus não suporta injustiça. Não esqueça, aquilo que você fala no oculto há de ser revelado um dia. Então, esse etíope, provavelmente ele era do reino de Cush, na Núbia, ao sul do Egito. Para os judeus, essa era uma das regiões mais distantes do mundo conhecido, indicando a expansão do evangelho além das fronteiras judaicas. O versículo 28 diz que regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E aí nós imaginamos que talvez o etíope, o eunuco, estava com uma Bíblia na mão, e não era isso. Eram rolos. E caros os rolos. Alguém na época da igreja primitiva ter um rolo era algo caríssimo, porque os rolos ficavam em posse das sinagogas. Então você ter a cópia de um rolo era algo caro. Porém, nem sempre estar em posse de uma Bíblia, de uma palavra, quer dizer que você tem entendimento dela. Nós vamos ver isso mais para frente, porque aqui ele está lendo o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Filipe não foi ao deserto porque quis. Filipe agora não vai se aproximar do carro onde o etíope está lendo o livro do profeta Isaías porque quis, não. Mas Filipe aqui está sendo obediente ao Espírito. E quão leve nós precisamos ser ao ponto de nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz não entristecei o Espírito Santo, quando Paulo diz deixar-vos conduzir pelo Espírito Santo, quão leve nós precisamos ser, quão desprendido nós precisamos ser dessa atmosfera terrena para que o Espírito Santo nos conduza não aonde queremos, mas aonde o propósito do Senhor será realizado. Mesmo que em um deserto. Agora o Espírito Santo diz a Felipe, se achegue e junta-se a este carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Felipe está correndo agora em direção ao carro. Versículo 30. Ele ouviu que lia o profeta Isaías. Para Felipe ter ouvido um trecho do livro e ter reconhecido, isso mostra a intimidade, o conhecimento que ele tinha dos textos sagrados. E eu te pergunto, meu irmão, hoje se alguém citar um versículo bíblico, você conhece? Ou você é aquele papagaio de púlpito? Ou você é aquele que só balança a cabeça quando alguém vem pregar a palavra para você? Acredita em tudo que falam para você acerca da Bíblia. Até heresias, mentiras, ensinos controversos. Você balança a cabeça e fala, é verdade. Ou você é aquele que, como diz o Salmo 1, versículo 1, diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Não é apenas sobre ler a palavra do Senhor, mas sobre meditar a palavra do Senhor. E agora ele corre. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Olha a pergunta que Filipe faz para aquele etíope. Um prosélito, está indo a Jerusalém adorar, está lendo o texto, mas não está entendendo. E aqui é uma pergunta que precisa reverberar nos nossos cultos. Porque essa pergunta vai vir uma resposta muito significativa. Porque hoje o IBGE fala que o nosso país, a maioria são de protestantes. Mas continua aumentando a inadimplência, continua aumentando os abortos, continua aumentando os divórcios, as injustiças, casos de corrupção. Agora nós temos até uma bancada evangélica. Até agora no poder político nós temos representantes. Mas a pergunta que Felipe faz para aquele eunuco é muito significativa.
Entendestes tu o que lês? Quando você lê a palavra do Senhor, você entende o que a palavra do Senhor está te dizendo, meu irmão? Veja que ele está lendo o livro do profeta Isaías, que é o capítulo 53. E o capítulo 53 do profeta Isaías, ele é muito conhecido, porque é justamente o livro que fala de Cristo, da sua morte, da sua entrega. Está lá no capítulo 53 de Isaías, o versículo mais conhecido, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. É esse livro, é esse capítulo que o eunuco está lendo e é surpreendido pela palavra de Felipe, pela pergunta de Felipe: entendes tu o que lês? E aí fica o questionamento: se nós que somos responsáveis por pregar a palavra, pastores, evangelistas, padres, será que não está faltando nós perguntarmos isso para as nossas assembleias? Vocês entenderam o que vocês leram? Porque a palavra é o poder de Deus, é a revelação de Deus. Não é possível que um Brasil que diz que a maioria é cristã, tem contrato com a palavra, seja de forma física ou virtual, em seus tablets, em seus iPhones, em seus smartphones, cercados por versículos bíblicos, estampados em camisetas, não tenha entendido quem é Cristo Jesus, não tenha entendido que o caminho de Cristo Jesus é um caminho de conversão, de mudança de vida. Talvez está faltando nós fazermos essa pergunta que Filipe fez para aquele eunuco: entendes tu o que lês? E a resposta é surpreendente, e a resposta vem até mesmo como um alerta para nós que pregamos o evangelho. Olha o que ele responde, versículo 31, e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Se alguém não me ensina, como é que eu vou entender? E essa é para você, meu irmão, que acha que a igreja, congregar, estar junto com os irmãos, é algo demodê, é algo que não é mais necessário. Essa é para você, meu irmão, que acha que você vai conseguir interpretar os textos bíblicos sozinhos. Não, nós vamos precisar de ajuda. Paulo diz que alguns Deus chamou de mestres, chamou para o ensino da palavra. Paulo diz que uma das características do presbítero é ele se dar ao estudo da palavra. Por quê? Porque quando chegar alguém, ele precisa ensinar com toda a veemência, com todo o temor, com toda a autoridade. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? O povo continua com fome de Deus, com sede de Deus, com fome da sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos meditar esta palavra dia a dia para poder ensinar para os nossos. Veja, o evangelho foi confiado para homens. E aqui nós vemos Filipe cumprindo o chamado de pregar o evangelho para outro homem. E olha o que disse: e rogou a Filipe, clamou, pediu, insistiu que Filipe subisse com ele e se assentasse. Olha que coisa interessante, porque no versículo 27, levantou-se e foi para a região de Gaza, que estava deserta. Filipe se levantou-se, mas agora Filipe se assenta. Não se assenta num comodismo, não se assenta em algo confortável, se assenta para ensinar. E até tem um jargão que nós falamos na igreja: aquele que não senta para aprender não pode se levantar para ensinar.
Versículo 32, o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Capítulo 53 de Isaías. Mas olha a pergunta do 34. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele está querendo dizer, de quem aqui o profeta está falando? Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Olha o versículo 35. Então disse Filipe, abrindo a sua boca. Porque se você quer pregar, você tem que abrir a boca, meu irmão. Você quer anunciar o evangelho? Se coloque de pé, vá e pregue. E começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Vamos entender? Isaías é Antigo Testamento. Aliás, Isaías é tido como profeta messiânico. Ele que diz a voz que clama no deserto. Isaías é um texto antestamentário, Antigo Testamento. Felipe olha para o texto de Isaías 53 e através do texto de Isaías 53, ele lhe anuncia a Jesus. Porém, o texto de Isaías capítulo 53 não tem Jesus nominalmente. Aqui apresentam figuras de linguagem, como o da ovelha muda diante do matadouro. Da mesma forma que Filipenses diz que ele se despiu de sua glória e foi obediente até a morte de cruz. E aqui tem algo lindo, porque Isaías capítulo 53 está falando de Cristo, o servo sofredor. E, mesmo que nominalmente não está escrito, então o eunuco estava lendo um texto e não estava entendendo que aquele texto falava de Jesus, tanto que ele pergunta, de quem que ele está falando? Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? E aliás, o judeu hoje, quando se depara com Isaías capítulo 53, ele não acredita que ali está falando do Messias, e eu estou falando Messias e Yeshua, Jesus Cristo. Alguns até concordam que está falando do Messias, mas não que esse Messias é Cristo Jesus. Mas veja o que Felipe faz. Ele lê o Antigo Testamento e faz da sua pregação uma pregação que vai terminar em Cristo Jesus. E esse é o verdadeiro sentido da pregação. Toda a pregação, não importa se é um texto do Antigo Testamento ou um texto do Novo Testamento, ele precisa apontar para Cristo Jesus. E foi justamente o que Felipe faz com aquele eunuco. Ele lê um texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, e traz o verdadeiro sentido. Olha, esse texto está falando de Jesus. E é lindo ver essa mudança. Porque o etíope, o eunuco, ele era um prosélito, ele era um judeu, estava indo para Jerusalém, estava em posse de um rolo do profeta Isaías. E agora ele conhece Jesus. Não precisamos mais, meus irmãos, enfeitar o pavão, desculpa dizer. Nós não precisamos mais, meus irmãos, ficar inventando coisas. O que a gente tem que fazer agora para trazer o povo para a igreja? Igreja não é entretenimento. Igreja não é um lugar de passeio, de lazer. Sim, pode ser. Também é um lugar de comunhão. Mas igreja é lugar de nós abrirmos a palavra do Senhor e mostrarmos nas Escrituras Cristo Jesus, porque só Jesus salva, porque só Jesus liberta. Igreja é lugar de nós expormos a Escritura Sagrada e falar de Jesus, assim como Felipe fez. Anunciar Jesus, mostrar Jesus. Meu irmão, eu já falei e vou repetir. Quando você ler um texto do Antigo Testamento, leia ele procurando Cristo, procurando Jesus. Porque tudo foi consumado em Cristo Jesus. A arca da aliança era Cristo. O castiçal era Cristo. A menorá era Cristo. O altar do sacrifício era Cristo. Tudo apontava para ele. E indo eles caminhando, versículo 36, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, olha que coisa interessante, eis aqui água. Que me impede de eu ser batizado? E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração. Batismo, meu irmão, não é um ritual que você entra debaixo d'água e a água te purifica. O batismo não começa na água. O batismo começa no coração.
E eu torno a dizer, falar de números. Ora, se o Brasil é de maioria cristã batizado, por que tanta gente vivendo velha vida? E aqui eu trago a história de Martim Lutero, que diz, olha, eu pensei que o velho homem havia morrido na água do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar, então todo dia eu tenho que matar a minha carne. A palavra do Senhor diz que é um só batismo, uma só fé, um só Senhor, é um só batismo. Foi batizado, meu irmão? Amém. Agora é hora de viver o batismo. E o batismo não começa quando há água. E aí tem várias discussões, batismo por aspersão ou batismo por imersão. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero entrar no mérito seguinte, que batismo precisa ser algo consciente. Porque Filipe pergunta, é lícito se crês de todo o coração? E o que o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Isaías capítulo 53 está falando de Cristo Jesus, está falando de toda a obra de remissão dos nossos pecados, toda a obra de salvação está revelada ali em Isaías capítulo 53, mas que precisou Filipe mostrar, olha, isso aqui é Jesus, a ovelha é Jesus. Ele se fez menor que os anjos, obediente até a cruz. E depois daquela pregação, nós não precisamos inventar mais nada, meus irmãos. É só abrir o texto e pregar. É só mostrar o que realmente o texto está falando. Diante daquilo, o etíope, o eunuco, não se vê ou em outra alternativa senão dizer, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pensar que ele foi para o templo adorar, professando judaísmo. Agora ele encontra Cristo Jesus. O batismo não nasce na água na cabeça. O batismo nasce aqui. Se creres de todo o coração. Não importa se você foi batizado. A importância aqui é se você crê. Ah, mas eu fui batizado. Mas mudou de vida? Você foi batizado? Fui. Então, mas você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Porque senão não vai adiantar, meu irmão. Eu já conheci pessoas que chegaram para mim e pediram, pastor, me batiza de novo. Eu falei, não tem batismo de novo. Claro que eu expliquei, né? É um só batismo. Agora é hora de viver o batismo. Agora é hora de viver como uma nova criatura. Batismo não é chuveiro. Batismo é um ato público. Mas de nada adianta você ser aspergido ou emergido a água se você não crê em Cristo Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não adianta você ser batizado em nome de Jesus se você não faz de Jesus o teu Senhor. Não adianta, meu irmão. Versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco. Olha que lindo, e o batizou. Porque na igreja primitiva não tinha esse negócio de fazer cursinho para batizar. Não tinha isso. A pregação do evangelho era essa. Jesus morreu pelos pecados. Você não crê? Você já está condenado. E é o que a palavra diz. Quem não crê já está condenado. Amém. Aceita Cristo? Bora ser batizado. Foi batizado, acabou. Não era sobre quantidade. Era sobre profundidade. E hoje em dia nós estamos preocupados com quantidade. Olha quantas almas ganhamos para Jesus. Olha isso e foto no Instagram. Não é sobre isso, meu irmão. É sobre crer em Jesus de todo o coração, como diz o versículo 37. Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Olha que coisa. Ele estava lá pregando a palavra em Samaria. O anjo do Senhor fala para ele, desce, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Versículo 26. Num lugar deserto, aonde ele achava que não ia encontrar ninguém, encontra o eunuco. Anuncia o evangelho para ele. O eunuco é batizado e agora o Espírito Santo o arrebata. E diz a palavra que, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Depois foram ver Filipe. Versículo 40, e aqui eu encerro. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Felipe é encontrado novamente agora, pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Que coisa linda, meus irmãos.
Agora nós vemos a fé sendo compartilhada com um estrangeiro africano. É esse evangelho. Isso mostra que com Cristo as barreiras do Antigo Testamento começam a ser superadas, pois o evangelho é para todos. E foi como eu disse, Isaías capítulo 53 aponta claramente para Jesus como servo sofredor. Filipe usa a escritura, guia o etíope a reconhecer que Cristo cumpriu essa profecia. O batismo começa numa decisão de crer em Jesus de todo o coração, de se arrepender dos seus pecados. Porque se você não se arrepende do velho homem, ora, como seremos nova criatura? Amém, meus irmãos? E quais palavras e pontos nós podemos aplicar sobre esse texto? Primeiro, obediência à voz de Deus. Esteja atento à direção de Deus. Seja para falar com alguém, ajudá-lo a tomar decisão. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Imagina se Felipe estivesse se pautando no seu entendimento, no seu ganho, na sua recompensa. O que eu vou ganhar indo para essa região deserta? Né? Segundo ponto, aproveitar a oportunidade para compartilhar a fé. Deus pode colocar pessoas no seu caminho hoje que precisam ouvir uma palavra de esperança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder, e a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aproveite as oportunidades, meus irmãos. Quantas pessoas que se aproximam de nós no nosso dia a dia, que nós poderíamos estar anunciando o evangelho, da mesma forma que Felipe fez, ensinando a palavra, explicando aquilo que eles não estão entendendo. Se nós pensássemos assim, nós íamos entender que os encontros que Deus proporciona em nossas vidas não são meros encontros, não são meras coincidências, mas oportunidades de nós revelarmos Cristo Jesus através de nossa vida. Último ponto, a palavra transforma a vida. Lembre-se de que a palavra tem poder para mudar realidades. Confie em Deus para trabalhar no coração das pessoas. Felipe fez o que Cristo havia mandado, prega o evangelho. O Espírito Santo é quem convence. Somos nós que jogamos a semente, mas só Deus dá o crescimento. Só Deus é o crescimento. Quanto a nós, pregaremos o evangelho. Quanto a nós, lançaremos semente. Mas não esqueça, só Deus é o crescimento. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Nesse dia, a palavra lançada de Felipe sobre a vida do eunuco não voltou vazia. Do que estamos esperando, meus irmãos, para lançar essa palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência? Palavra de vida, palavras que não voltam vazias. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por esta tarde, por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque muitos de nós estávamos na mesma situação deste eunuco, necessitados de instrução. Líamos, mas não compreendíamos. Líamos, mas apenas eram palavras sobre um papel. Mas, ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos dá sabedoria, nos instrui. E através da Tua palavra nós podemos conhecer a Cristo Jesus. Aquele que se entrega na cruz, permitindo-nos, ó Pai, nos reaproximar de Ti. E através do nome de Jesus nós podemos ter intimidade, temos paz contigo. Pai, nos ajude, Senhor, a ser como Felipe. Que a nossa carne, que o nosso entendimento não venha brigar, ó Pai, com o Espírito que há em nós. Nos ajude, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, um forte abraço. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.